Fala galerinha do YouTube, tudo bem com você? Desejo que sim. Professor Marconi Silva, dessa vez trazendo um tema muito relevante para você, seja no Enem, seja na universidade, seja em muitas áreas do conhecimento. E esse conteúdo é muito recorrente no Enem. Que conteúdo é este, professor? Razão e proporção. E aí vamos ver todas as dicas e como você pode dominar esse conteúdo. E deixamos de blá, 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 blá e vamos para o que importa. Vamos para a nossa lousa. Razão no dia a dia. A razão é um conteúdo que a gente vai tentar entendê-lo da melhor forma possível para que você possa utilizar ao seu favor. Então, o que é a razão? A razão é a comparação entre dois números. E essa comparação, ela também pode ser expressa como sendo o quê? É o quociente entre dois valores, entre dois números. E quociente, a gente entende lá na matemática, que é uma divisão entre esses dois números, em que a ordem que for colocada no enunciado, ela vai importar. E também pode ser o quê? De um número está para outro, ou seja, A está para B, ou A dividido por B, a gente representa também essa fração, como nós podemos também representar como sendo uma fração. A está para B. Imaginemos o seguinte, agora eu considero que 2 está para 3. Como é que eu vou representar isso em fração? Eu não aguento mais, eu não aguento mais! Ou em uma razão? Eu posso dizer simplesmente que é 2 dividido por 3. Eu estou representando isso em uma razão. Como eu também posso dizer que é 2 está para 3 em forma de fração, ou eu posso simplesmente dizer que 2 dividido por 3 é 0,666, arredondando 0,67. Posso ir além, posso dizer que 0,67 ela pode ser transformada em porcentagem, ou seja, 2/3 de um número qualquer equivale a 67%. Como é que isso é cobrado no nosso dia a dia? Imaginemos que o professor Marconi está em uma turma de terceiro ano com 45 alunos. E destes 45 alunos, nós temos 25 que são mulheres e 20 que são homens. E aí vem as perguntinhas. Por que eu disse que a ordem importa? Imagine que eu falo assim, ó, qual a razão entre o número de meninas, de mulheres, para o número de meninos, que são os rapazes? Aí eu vou aqui, ó, a razão que eu quero é a quantidade de mulheres em relação à quantidade de homens. Seria 25 sobre 20 avos, só que é possível simplificar. Como é possível simplificar? Dá para a gente simplificar ambos por 5. Então, nós temos 25 dividido por 5 equivale a 5. 20 dividido por 5 equivale a 4. Temos que a razão que foi pedida seria 5/4. Mas imagine agora que eu posso dizer assim, ó, qual a razão entre o número de meninos dessa sala e a turma toda? Aí já mudou a configuração. Eu vou apagar isso aqui para que a gente possa ter um entendimento melhor e como a gente pode trabalhar da melhor forma possível. Para entendermos melhor como é que funciona a questão da razão, e aí, como eu tinha falado aqui no vídeo, a ordem que for colocada, ela importa e muito. No primeiro exemplo, nós queríamos a razão entre o número de mulheres e o número de homens, e a gente já fez. Imagine que agora eu quero a razão entre o número de homens e o total de alunos da turma. Como é que eu faço isso? Como eu quero a razão entre o número de homens, o que vem primeiro é a quantidade de homens. Quantos homens tem? 20. E a quantidade de alunos da turma? Quantos alunos tem na turma? 45. Então essa seria a nossa razão. Só que a maioria das questões, se fosse para assinalar, não vinha assim. Porque temos que simplificar. E ambos aqui, ó, dá para simplificar por 5. Então 20 dividido por 5, 4. 45 dividido por 5, 9. Podemos dizer que a razão entre o número de homens e a quantidade de alunos dessa turma seria 4/9. E aí, para finalizar, imagine que eu diga assim, ó, então qual a razão entre o total de homens em relação à quantidade de mulheres dessa sala? Aí eu vou aqui, o que eu falei primeiro? A quantidade de homens. Então, a quantidade de homens são 20. E em relação à quantidade de mulheres, quantas mulheres são? 25.
Ah, professor, entendi agora. Então a ordem importa e a gente vai colocar isso em uma fração. E se for possível simplificar, a gente vai lá e simplifica. Como aqui dá para simplificar também por 5, ó. 20 dividido por 5 equivale a 4. 25 dividido por 5 equivale a 5. Então nós temos que a razão entre o número de homens para o número de mulheres equivale a 4/5. Ou podemos ir mais além. Podemos dizer que isso aqui representa 80%. E aí seria essa razão em número percentual. Agora vamos para uma prática aqui, que eu vou trazer uma questãozinha aí que é muito comum em vestibulares, em concursos públicos, para que você tenha uma noção disso aqui. Eu vou apagar aqui a lousa enquanto a gente resolve, tendo uma familiarização maior com razão e proporção. Trouxe aqui uma questão similar de concurso. Imagine só. Em um concurso público se inscreveram 2.500 pessoas para ocupar 50 vagas, ou seja, estavam disputando a concorrência de 50 vagas, 2.500 pessoas. E aí imagine que eu pergunto, qual é a razão entre o número de pessoas para a quantidade de vagas? A razão, o número de pessoas para a quantidade de vagas. E aí vou ter que colocar. Primeiro vem quem? O número de pessoas, 2.500. E depois o número de vagas, que equivale a 50. E aqui eu simplifico. Já posso logo simplificar isso aqui, ó, fazer essa simplificação pelo zero. E agora ambos aqui eu posso visualizar que dá para dividir por 5. Então 250 dividido por 5 equivale a 50. 5 dividido por 5 equivale a 1. Então, nós podemos finalizar o seguinte. Para cada uma vaga, nós temos uma concorrência de 50 pessoas. Isso aí foi uma questãozinha que é de concurso, geralmente cai assim. Agora, vamos para as questõezinhas do Enem e ver, na verdade, como ela é cobrada lá no Enem. E vamos para a questão do Enem. E essa questão foi bem bacana. Eu vou fazer a leitura aqui da questão e você vai acompanhar aqui do meu ladinho da tela, tá bom? Então a questão dizia o seguinte, ó. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, na qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Então temos a imagem aí com a quantidade de cadeiras que foram reservadas e as que estão em cinza não foram reservadas e o setor. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é... Então, para resolver essa questão é bem simples. Se eu for contar que a quantidade de cadeiras que estão reservadas, que ele quer a razão entre a quantidade de cadeiras reservadas e o total, a gente visualiza aí que nós temos um total de 17 cadeiras pretas. Então, nós já temos o numerador, 17. Então, eu posso ver nas alternativas que pode ser a letra A, C ou a letra D. Mas aí vamos para a resposta correta agora. Vamos olhar aí na primeira linha. Na primeira linha, eu tenho aí uma quantidade de 10 cadeiras. Na primeira coluna, a gente vê aí que nessas primeira coluna temos aí 4 cadeiras escuras e 3 cadeiras claras, ou seja, são 7 cadeiras. E aí nós podemos fazer aquela multiplicaçãozinha da área, né? Então nós temos que seria 7 vezes 10, 70. Então qual é o total de cadeiras que tem no setor 3? 70. Então qual é a razão entre o número de cadeiras e número de poltronas reservadas e o total de poltronas desse setor? Então nós temos a resposta correta, seria a letra C. 17 está para 70. E essa foi uma questãozinha do Enem, questãozinha bem bacana. E vamos para outra agora, tá bom? Então nessa outra a gente vai ver aí o que o Enem queria de vocês. E vamos para mais uma questãozinha do Enem. Hello, motherfucker. E desta vez ela vem trazendo para a gente aí as marcas de 5 embalagens, na qual temos o preço de cada marca e a quantidade em quilograma. E o Enem quer saber o quê? A razão entre o menor preço da marca comparando com o volume. Ou seja, o que é melhor para o consumidor, aquele que tem o custo-benefício melhor. Então nós vamos ter que fazer uma razãozinha. E aí nós temos o quê?
o menor preço pelo quilograma de cada embalagem, ou seja, pelo conteúdo de cada embalagem. Então nós temos na marca 1, ó, marca 1 seria R$18 o preço, por quantos quilos? 3 quilos. 18 dividido por 3, então eu tenho que cada quilo equivale a R$6. Na marca 2, nós temos que seria R$10, mas só que ele só vem 2,5 kg. Se eu dividir 10 por 2,5, eu tenho que o preço equivale a R$4, ou 4 vezes 2,5 equivale a 10. Na terceira marca eu tenho que o preço é R$8, porém só é meio quilo. Então se meio quilo equivale a R$8, então 8 mais 8 equivale a 16, quer dizer que o quilo equivale a 16. Vamos para a nossa quarta marca. Na nossa quarta marca diz que o preço é R$7 e equivale a 1 quilo. Aqui não precisa fazer conta, porque 7 dividido por 1 é 7. E no nosso último item, na nossa última marca, marca 5, nós temos que seria R$34 o preço do objeto, porém ele vem 2 quilos, então seria 34 dividido por 2, que equivale a R$17 o quilo. Como lá o camarada quer o melhor preço custo-benefício, então o melhor preço custo-benefício seria a marca 2, que equivale a R$4 o quilo. Então essas são as dicas que a gente está trazendo para vocês em relação à razão. Na próxima aula a gente vai trazer aí proporção e como isso é cobrado no nosso dia a dia. Espero que tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixa seu like. Vamos lá compartilhar com um colega, ajudar os amigos a reforçar esse conteúdo. E tem aqui na descrição desse vídeo algumas questões do Enem que eu trouxe para vocês resolverem. Então vamos lá, tentem resolver. E lá, junto com as questões, vem também o gabarito. Então, boa sorte, bons estudos e vamos com foco no resultado. Estou confiando em vocês e vocês vão se dar bem no Enem, se Deus quiser. Um abraço a todos e até a próxima aula.